Já reparou como levantar-se da sua cadeira favorita parece exigir um pouco mais de esforço a cada ano que passa? Ou talvez seja o frasco de azeitonas que teima em não abrir, ou os sacos das compras que parecem pesar o dobro do que pesavam antes. Não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa que se instala depois dos 60 anos, uma perda gradual de força que muitos de nós aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento. Chamamos-lhe coisas da idade e resignamo-nos. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte dessa fraqueza, dessa dificuldade em fazer as coisas que antes eram simples, começa com um erro que a maioria de nós comete todas as manhãs, minutos depois de acordar. Um erro que, sem nos darmos conta, está a acelerar a perda dos nossos músculos e a roubar-nos a nossa independência. A boa notícia é que este processo não só pode ser abrandado, como pode ser revertido. Neste vídeo, vamos desvendar esse erro matinal e partilhar hábitos simples e poderosos para reconstruir a sua força, recuperar a sua energia e garantir que os seus anos dourados sejam verdadeiramente vividos com vitalidade e não a partir do banco de trás. Fique até ao fim, porque o último segredo que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e transformador de todos. Vamos então diretos ao assunto, a esse erro matinal que está a sabotar a sua força sem que se aperceba. Imagine a cena, que é provavelmente muito familiar. O despertador toca, ou o sol entra pela janela, e lá vamos nós para a cozinha. O que é que vem a seguir? Para milhões de portugueses, a resposta é quase sempre a mesma. Um pãozinho fresco com manteiga, talvez uma torrada, e um galão ou uma meia de leite quentinha. É reconfortante. É um ritual. É o sabor de casa. Mas aqui está a verdade desconfortável. Este pequeno almoço, tão nosso e tão tradicional, é um dos maiores inimigos dos seus músculos depois dos 60 anos. É o tal erro. Deixe-me explicar por que de uma forma simples. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo está num estado de jejum. Durante horas, não lhe demos combustível. Os nossos músculos, para se manterem, precisam de um fornecimento constante de um nutriente específico, a proteína. A proteína é, literalmente, os tijolos com que os músculos são construídos e reparados. Quando acordamos, os nossos músculos estão famintos por esses tijolos. Se lhes dermos um pequeno almoço composto quase exclusivamente por hidratos de carbono simples, como o pão branco e o açúcar do leite, estamos a dar-lhes energia rápida. Sim, mas estamos a negar-lhes a matéria-prima de que precisam desesperadamente para se reconstruírem. É como tentar reparar uma parede de tijolos apenas com cimento e sem tijolos novos. O resultado? O corpo, na sua sabedoria, vai buscar a proteína a outro lado. E adivinhe onde? Exatamente, aos músculos que já existem. Dia após dia, este pequeno almoço pobre em proteína contribui para um processo lento e silencioso de desmantelamento muscular. É por isso que o primeiro e mais crucial hábito a adotar é transformar o seu pequeno almoço numa refeição de construção muscular. Não se preocupe, não estou a falar de comer um bife às 8 da manhã. A mudança é muito mais simples e saborosa do que imagina. A regra de ouro é garantir que a sua primeira refeição do dia contenha pelo menos 20 a 30 gramas de proteína. Isso pode parecer um número técnico, mas na prática é muito fácil. Que tal trocar o pão com manteiga por 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, completa e barata. Pode juntar-lhes um pouco de queijo ou alguns espinafres e tem uma refeição poderosa. Outra opção deliciosa é o iogurte grego. Não o iogurte açucarado, mas o iogurte grego natural, que é denso e riquíssimo em proteína. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas bagas e terá um pequeno almoço que não só alimenta os seus músculos, como também lhe dá energia sustentada para toda a manhã, sem aquele pico de açúcar seguido de uma quebra abrupta. Se gosta de papas de aveia, ótimo! A aveia é maravilhosa, mas pode torná-la ainda melhor. Enquanto a cozinha, misture uma colher de pó de proteína. Existem opções sem sabor que não alteram em nada o gosto, ou simplesmente adicione sementes de chia ou de linhaça.
Estas pequenas mudanças transformam uma refeição de hidratos de carbono numa refeição equilibrada e construtora de força. Começar o dia desta forma envia uma mensagem clara ao seu corpo: vamos construir, não destruir. Este sinal matinal é fundamental para parar a perda muscular e começar a revertê-la. Mas amanhã não se resume apenas ao que comemos. Há outro hábito intimamente ligado a este, que é a hidratação inteligente. Muitas vezes, a primeira coisa que fazemos é beber café. E embora um café não faça mal, esquecemo-nos da água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, e muitos de nós acordamos desidratados, os músculos não conseguem funcionar corretamente. Ficam mais rígidos, mais propensos a cãibras, e a sua capacidade de contração e reparação diminui. Por isso, o segundo hábito é simples. Antes mesmo do seu café ou do seu pequeno almoço proteico, beba um copo grande de água. Pode ser a temperatura ambiente, morna, com umas gotas de limão se gostar. Este gesto simples reidrata o seu corpo, acorda o seu metabolismo e prepara os seus músculos para o dia. Pense nisto como lubrificar um motor antes de o pôr a trabalhar. Ao longo do dia, continue a beber água. Não espere ter sede. A sede já é um sinal de que o seu corpo está desidratado. Tenha uma garrafa de água sempre por perto, na sala, na cozinha. Se achar a água chata, aromatize-a com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. A hidratação adequada melhora a entrega de nutrientes aos músculos, ajuda a eliminar toxinas e mantém as articulações lubrificadas, o que é crucial para se manter ativo. A combinação de um pequeno almoço rico em proteína com uma hidratação constante desde o início da manhã cria as fundações perfeitas para um dia de fortalecimento. Agora que já estabelecemos as fundações com um pequeno almoço poderoso e uma hidratação adequada, vamos falar sobre o que fazer com essa energia e esses músculos bem nutridos. Porque ter os tijolos e o cimento não serve de nada se não os usarmos para construir a parede. O terceiro hábito, e talvez o mais temido, é o movimento com intenção, especificamente, o treino de resistência. Eu sei o que pode estar a pensar. Treino de resistência? Isso é para os jovens no ginásio, a levantar pesos enormes. Esqueça essa imagem. O treino de resistência para quem tem mais de 60 anos não tem nada a ver com isso. Tem a ver com enviar um sinal aos seus músculos. O sinal é: eu preciso de vocês. Por favor, fiquem fortes. Os nossos músculos funcionam segundo um princípio muito simples. Ou os usamos ou os perdemos. Se passamos a maior parte do dia sentados, a ver televisão ou a ler, o nosso corpo interpreta isso como um sinal de que os músculos grandes e fortes das pernas, das costas e dos braços não são necessários, e como o corpo é muito eficiente, ele começa a desmantelá-los para poupar energia. O treino de resistência é simplesmente a forma de contrariar esse processo. E pode começar em casa, com o seu próprio peso corporal. O exercício mais poderoso que pode fazer, e pode começar agora mesmo enquanto vê este vídeo, é levantar-se e sentar-se na sua cadeira. Faça-o 10 vezes seguidas, mas não se deixe simplesmente cair na cadeira. Controle o movimento, tanto na subida como na descida. Sinta os músculos das suas coxas e dos seus glúteos a trabalhar. Este exercício simples imita um dos movimentos mais fundamentais da vida: levantar-se. Ao praticá-lo, está a garantir que consegue continuar a levantar-se da sanita, do sofá, do carro, de forma independente, durante muitos e muitos anos. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros. Lentamente, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos essenciais para empurrar, seja um carrinho de compras ou para se levantar do chão caso tenha uma queda. Não precisa de fazer isto durante horas. Comece com 2 ou 3 vezes por semana, durante 15 a 20 minutos. O importante é a consistência. Use objetos do dia a dia. 2 garrafas de água ou 2 pacotes de arroz
podem servir de halteres para fazer exercícios para os braços. Subir escadas em vez de usar o elevador é um treino de resistência fenomenal para as pernas. O objetivo não é ficar exausto, é sentir os músculos a trabalhar, a queimar um bocadinho. Esse ligeiro desconforto é o som do seu corpo a ficar mais forte. E isto leva-nos ao quarto hábito, que é sobre como alimentar esta nova atividade. Já falamos da proteína ao pequeno almoço, mas a verdade é que os nossos músculos precisam dela ao longo de todo o dia. Muitas pessoas cometem o erro de comer quase toda a sua proteína numa única refeição, geralmente ao jantar. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína de uma só vez para construir músculo. O excesso é simplesmente convertido em energia ou gordura. A estratégia mais inteligente é distribuir a ingestão de proteína pelas várias refeições. Pense em cada refeição, seja o almoço ou o jantar, como mais uma oportunidade para dar tijolos aos seus músculos. Se comeu ovos de manhã, talvez ao almoço possa optar por uma posta de peixe grelhado, como a nossa maravilhosa sardinha ou carapau, ou um peito de frango. Ao jantar, uma sopa rica em leguminosas como o feijão ou o grão de bico, acompanhada de um pouco de queijo fresco. E os lanches? Em vez de bolachas ou um bolo, por que não um punhado de tremoços, um iogurte ou um punhado de amêndoas? São snacks deliciosos, saciantes e cheios de proteína. Ao fornecer ao seu corpo um fluxo constante de proteína ao longo do dia, está a otimizar a capacidade dele de reparar e construir tecido muscular, especialmente se estiver a fazer os seus exercícios de resistência. É a combinação perfeita. O estímulo do exercício diz aos músculos para crescerem, e a proteína constante fornece o material para que esse crescimento aconteça. Não se trata de fazer dietas restritivas ou de comer coisas de que não gosta. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes e de compreender como o seu corpo funciona agora, nesta fase da vida. Cada garfada pode ser um passo em direção a mais força e vitalidade. Assim, ao olharmos para o nosso dia, percebemos como pequenas mudanças podem criar uma onda de transformação. Começamos a manhã não com um gesto automático que nos enfraquece, mas com uma refeição deliberada que nos constrói, trocando o pão simples por uma fonte rica de proteína como ovos ou iogurte grego. Hidratamos o nosso corpo assim que acordamos, preparando cada célula e cada músculo para o dia que se avizinha. Depois, em vez de vermos o movimento como uma obrigação, passamos a vê-lo como uma conversa com o nosso corpo, usando exercícios simples como levantar e sentar de uma cadeira para dizer aos nossos músculos que precisamos deles, que contamos com a sua força. E finalmente nutrimos essa força ao longo de todo o dia, distribuindo a proteína pelas nossas refeições para garantir que o processo de reconstrução nunca para. Parece um plano, não parece? Um plano para retomar o controlo. Mas falta uma peça, a tal que eu prometi no início, e que talvez seja a mais importante de todas. Podemos ter a melhor alimentação e o melhor plano de exercícios do mundo, mas se a nossa mente não estiver alinhada, o progresso será lento ou inexistente. O quinto e último hábito é, na verdade, uma mudança de mentalidade. É abandonar a crença de que a fraqueza e a fragilidade são sentenças inevitáveis da idade. Esta crença é talvez o maior obstáculo à nossa força. Quantas vezes já ouvimos ou até dissemos: "Ah, já não tenho idade para isso." Esta frase, dita de forma inocente, é um comando poderoso para o nosso corpo. É como se dessemos autorização ao nosso corpo para desistir, para enfraquecer. O segredo surpreendente é começar a acreditar, genuinamente, na sua capacidade de ficar mais forte. A ciência mostra-nos que os nossos músculos mantêm a capacidade de crescer e fortalecer-se aos 60, 70, 80 anos e até mais além. A capacidade está lá, adormecida, à espera de ser despertada. Comece por mudar a sua linguagem interior. Em vez de "estou a ficar velho e fraco", tente dizer "estou a ficar mais forte a cada dia." Em vez de focar-se no que já não consegue fazer, celebre as pequenas vitórias. Conseguiu levantar-se da cadeira 10 vezes sem usar as mãos? Fantástico! Comemore isso.
Conseguiu carregar um saco de compras um pouco mais pesado? É uma vitória. Esta mudança de perspectiva do que está a perder para o que está a ganhar é incrivelmente poderosa. E há algo mais, um nutriente esquecido que apoia tanto a nossa mente como os nossos músculos, a vitamina D. Muitos de nós, especialmente nos meses de inverno, temos deficiência de vitamina D sem sabermos. Esta vitamina não é só crucial para os nossos ossos, ela desempenha um papel vital na função muscular e até no nosso humor. Uma simples análise ao sangue pode verificar os seus níveis. Se estiverem baixos, a suplementação, sempre com o conselho do seu médico, pode fazer uma diferença notória na sua força e bem-estar geral. Lembre-se, o seu corpo ouve os seus pensamentos. Acreditar na sua força é o primeiro passo para a construir. Por isso, ao implementar estas mudanças, faça-o com uma atitude de esperança e poder. Você não está a lutar contra o envelhecimento, está a colaborar com o seu corpo para viver os seus melhores anos com a força e a independência que merece. Cada pequeno almoço proteico, cada copo de água, cada vez que se levanta da cadeira, está a reescrever a sua história. Não é uma questão de voltar a ter 20 anos. É uma questão de ser a versão mais forte e vibrante de si mesmo, agora mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, é um poder que ninguém lhe pode tirar. Gostaria muito de saber qual foi o hábito que mais ressoou consigo. Partilhe nos comentários abaixo qual é o seu pequeno almoço típico e se está a pensar fazer alguma mudança. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais dicas sobre como viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida, com toda a força, a partir de hoje.